Ninguém tem problema com a segunda semana? Já leram, pelo menos? Sim? Entenderam? Ou não entenderam? Bom, o nosso embrião ficou com essa imagem aqui. Não é assim? Sendo o quê? Um disco dividido. Qual que é o nome dela? Disco bilaminar. Por quê? Disco bilaminar. Por quê? Tem duas lâminas. E onde estão essas lâminas? Epiblasto e Em volta do embrião. Por que bilaminar? Porque tem duas lâminas. Sim, duas lâminas de tecidos, mas onde estão essas duas lâminas? Qual que é a nossa referência para poder nomear? Epiblasto e hipoblasto. O nosso epiblasto. E o hipoblasto. E embaixo temos o hipoblasto. Não é assim? Sim. Então é dessa forma ficaria o nosso disco bilaminar, ok? Formado por duas lâminas. E depois o resto de tecidos que está envolvido nela. Sim? E hoje vamos dar o disco trilaminar. Sim? Os três tecidos. Que vai ser formado a partir de um processo chamado de gastrulação. Sim? Então o conceito de gastrulação é a formação dos três capas embrionários. Sim? Para isso, vai aparecer alguns detalhes. Como dá para ver nessa imagem, sim? A gente já vai obter o que seria as regiões cefálica e a região caudal. Ok? Isso significa o quê? Que na região cefálica vai crescer o quê? O crânio, né? A cabeça em si. E depois a região caudal, que seria o resto do corpo. Ok? Então dá para ver aqui que ela alargou mais aqui na parte cranial e vai aparecer alguns detalhes importantes. Por exemplo, vai aparecer um detalhe que vai ser chamado de membrana bucofaríngea e outro detalhe que vai ser a membrana cloacal. Isso significa o quê? Que depois essa membrana bucofaríngea vai se abrir e formar a boca. Sim? Se eu tenho a boca lá em cima, embaixo vai ter o ânus. Sim? Que ambos vão estar conectadas por um tubo que vai ser o nosso intestino primitivo. Sim? Isso é no começo. Então, esses detalhes aparecem onde? Na cara de qual tecido? Aqui. Do epiblasto. Sim? Essa é a cara do epiblasto aqui, o chão do epiblasto, como vocês estão vendo. Ok? Então, seria o piso de qual cavidade? O nosso epiblasto é o piso de qual cavidade? Amniótica. Amniótica. A cavidade amniótica, né? Que por cima a gente tem toda essa cavidade amniótica. Então seria o piso da cavidade amniótica. Então na cara do epiblasto vai aparecer o que seria a membrana bucofaríngea e vai aparecer a membrana cloacal, ok? Vai aparecer outro detalhe que vai ser chamado de nódulo primitivo, aqui nessa região, que vai estar conectado com a membrana cloacal por um detalhe que vai ser chamado de linha primitiva. Então temos membrana bucofaríngea, temos membrana cloacal, sim? Temos nódulo primitivo e temos linha primitiva. Ok? Agora, o que tem que acontecer aqui para obter o que seria os três tecidos? Aqui. A linha primitiva, aqui, essa linha aqui, vai produzir o quê? O fator de crescimento de fibroblasto 8. Ok? Vai ser produzido o fator de crescimento de fibroblasto 8. Quem que vai produzir isso? A linha primitiva.
o que vai fazer esse fator de crescimento de fibroblasto 8? Todas essas células aqui do epiblasto, elas estão unidas por meio de uma união chamada de caderina E. Aqui, que dá para ver embaixo aqui. Sim? Caderina E. Então, eu tenho que produzir esse fator de crescimento de fibroblasto 8 para poder quebrar essa caderina E, sim? Para poder essas células se separarem e ficarem livres, sim? Para poder fazer um processo chamado de invaginação. Invaginação. Ok? Aqui, essas células vão fazer o que seria invaginação. O que significa essa invaginação? Eles vão entrar na linha primitiva. Okay? Elas vão tudo em direção à linha primitiva para fazer essa invaginação, essa entrada na linha primitiva para poderem preencher espaços que vão aparecer por baixo do nosso epiblasto. Ok? Que dá para ver na seguinte imagem. Nessa imagem mesmo já dá para ver. Essas linhas pretas que estão vendo aqui seriam as células do epiblasto que estão indo em direção à linha primitiva para fazer essa invaginação. Ok? Ao fazer essa invaginação, aqui, dá para ver que vão preencher especificamente o espaço que vai estar entre o epiblasto e o hipoblasto. Ok? Essas células aqui do epiblasto, elas também vão produzir o que seria o ácido hialurônico para poder separar essas duas capas aqui, do epiblasto e do hipoblasto. Separando essas ambas capas aqui, eu vou ter um espaço, ok? Para poder preencher com novas células. E essas novas células vão vir a partir do epiblasto, que vão fazer o que? Essa invaginação. Então, as primeiras células que estão se invaginando aqui, elas vão diretamente, primeiro aqui, mudar essas células velhas do hipoblasto, sim? Que vocês estão vendo aqui. Elas vão mudar essas células do hipoblasto e formar o primeiro tecido. Qual que é o nosso primeiro tecido? A partir do hipoblasto. Que vai ser o endodermo. Ok? Agora dá para ver que aqui eles estão começando a lateralizar aqui, a preencher esse espaço aqui entre ambas capas, para formar o seguinte tecido, que vai ser o nosso mesodermo. Sim? E as células que não conseguiram invaginar, que ficaram no epiblasto, vão formar o outro tecido, que vai ser o ectodermo. Sim? E é dessa forma que vai ser formado o que seriam os três tecidos principais que futuramente vão gerar todos os órgãos do corpo, que seria o ectodermo, o mesodermo e o endodermo. Sim? Especificamente, para que eu vou criar esses tecidos? Todos os órgãos que vão ser gerados do ectodermo são os órgãos sensitivos. Se eu falo que são órgãos sensitivos, estou me referindo a que sistema? Neuro? Sensitivo. Tudo que seria do sistema nervoso central e periférico. Ok? Então toda essa parte sensitiva vai ser gerada a partir do ectodermo. Ok? Também a primeira capa da pele, que seria o epiderme. Ok? Porque no epiderme temos todos os que seriam as terminações nervosas. Sim? Então vai ser gerado a partir do ectodermo também. Depois o mesodermo, que a gente vai gerar o que seria o soma. Sim? A gente já falou desse término, que seria o sistema osteomioarticular. Sim? Então toda essa parte estrutural do corpo vai ser gerada a partir do mesodermo. E o que a gente vai gerar do endodermo? O que seria as vísceras. Ok? Tudo que seria parte intestinal, órgãos que se relacionam ao intestino vai ser gerado a partir do endodermo. Ok?
Então, futuramente vai ficar dessa forma no nosso disco. Aqui, disco trilaminar. Agora, o piso da cavidade amniótica, quem vai ser? Ectodermo. A gente já foi aqui, nas 3 capas embrionárias. Ectodermo, mesodermo e endodermo. Então, agora, o piso da cavidade amniótica vai ser o ectodermo. Sim? No meio, a gente vai ter o mesodermo. E aqui, o teto da cavidade do saco vitelino vai ser o endodermo. Ok? Agora, esse mesodermo também, a gente vai ver que vai ter divisões. Ok? Só que para falar dessas divisões, a gente tem que falar primeiro da formação dessa estrutura aqui, que seria a notocorda. Ok? Notocorda. Então, no mesmo momento que está acontecendo a invaginação, também está acontecendo uma invaginação aonde? No nódulo primitivo. Ok? Como dá para ver nessa faixa preta aqui. As células do epiblasto também vão entrar no nódulo primitivo, só que essas células vão se dirigir em direção cefálica, mais ou menos até a membrana bucofaríngea, para formar uma estrutura tubular. E essa estrutura tubular vai ser chamada de notocorda. Vai ser chamada de notocorda. Para que eu vou precisar futuramente dessa notocorda? Porque ela que vai estimular... Não. Coluna. Ela vai estimular esse ectodermo que eu tenho por cima para formar o quê? O túbulo neural. E o túbulo neural vai ser o quê? O futuro sistema nervoso central, que seria a parte cefálica e a parte da médula espinal. Ok? Então, para isso que eu vou precisar dessa estrutura aqui que eu estou vendo, que seria a notocorda. Então, essas primeiras células que estão se invaginando aqui na notocorda, elas vão formar uma estrutura que vai ser chamada de mesodermo pré-cordal. Ok? As primeiras células que invaginaram pelo nódulo primitivo vão ser chamadas de mesodermo pré-cordal. Aqui. Elas que vão estimular a parte cefálica. Ok? Agora, o resto das células que estão se imaginando, elas vão formar essa estrutura tubular, que seria a notocorda. Ok? Então, a notocorda eu vou ter aqui, por baixo da membrana bucofaríngea, até o nódulo primitivo. Ok? Sim ou não? Não. Repete. Hã? Então, Que as primeiras células... as primeiras células que vão fazer essa invaginação, aonde? Aonde que vão invaginar elas? No nódulo primitivo. Aqui, no nódulo primitivo. Elas estão invaginando, ok? Estão indo em direção à membrana bucofaríngea. Só que ela não ultrapassa essa membrana bucofaríngea, ela fica perto aqui. Esse detalhe aqui é a membrana bucofaríngea, ok? E a membrana cloacal está aqui nessa parte. Por que que eu sei que está aí? Porque é o único detalhe aqui que ela não tem mesodermo aqui no meio. Estão vendo? Ela só está composto pelo ectodermo e endodermo. Aqui, ectodermo e endodermo. Tanto a membrana bucofaríngea e a membrana cloacal. Ok? Então, as células que estão penetrando pelo nódulo primitivo estão indo em direção cefálica. Essas primeiras células que imaginaram vão formar um tecido que vai ser chamado de mesodermo pré-cordal. O resto de células que estão indo atrás, ok? Vão formar essa estrutura tubular que vai ser chamado de notocorda. Então, essas primeiras células que formaram o mesodermo pré-cordal, elas que vão estimular a capa de cima de ectodermo para formar essa estrutura cranial, ok? Em si seria o encéfalo, ok? Do sistema nervoso central. E depois a notocorda vai estimular o resto do ectodermo que está por cima aqui para formar o que seria
o sistema nervoso central, só que seria da médula. Ok? Então, por isso que eu vou ter essa estrutura tubular. Então, aqui por baixo, na membrana bucofaríngea, até o nódulo primitivo. Até o nódulo primitivo. Ok? Então, é dessa forma que eu vou formar o que seria a notocorda. Ok? Então, essa estrutura tubular está composta pela parte cefálica, pelo mesodermo precolar, e o resto da estrutura tubular vai ser chamado de notocorda. Ok? Isso tudo aconteceu pelo processo chamado de invaginação. Ok? Invaginação. Então, essas células do epiblasto que invaginaram aqui na linha primitiva vão formar o quê? Terceiro tecido. É? O disco trilaminar. Vai ficar os 3 tecidos, que vai ser Os 3 tecidos. Isso. Não é assim? Isso. Entenderam? Ou não? Sim. Mais ou menos por quê? Onde que ficaram? Ficou no início, quando ele Doutor, as primeiras células, após o processo da invaginação, vai ser a notocorda e o mesodermo precordial. Olha aí, pessoal. Não. Aqui está acontecendo no mesmo tempo, ok? Tudo está acontecendo no mesmo tempo, só que eu estou explicando duas partes diferentes, ok? O que vai acontecer aqui? O que a gente falou primeiramente? Que a linha primitiva vai produzir o quê? O fator de crescimento de fibroblasto 8, ok? Para que eu tenho que produzir ela? Para poder quebrar a cadeirina E. Eu quebrando a cadeirina E é o quê? Ligação, você falou? Hã? Proteína. É um ligamento de quem? Hã? Da célula do epiblasto? Da célula do epiblasto? Então, todas essas células do epiblasto, elas estão ligadas aqui por meio dessa cadeirina E, ok? A cadeirina E aqui, ok? Então, duas células estão ligadas pela cadeirina E. Eu estou produzindo fator de crescimento de fibroblasto 8 para poder quebrar essa cadeirina E, eliminar ela, ok? Eu eliminando a cadeirina E, essas células do epiblasto ficariam como? Soltos. Permitindo a Ok? imaginação. Soltos. Agora, o objetivo delas ir em direção a quem? Ao nódulo primordial. Primitivo. Tanto no nódulo primitivo e a linha primitiva. Ok? Então, essa invaginação vai ocorrer em 2 lugares. Na linha primitiva e no nódulo primitivo. Para formar 3 estruturas diferentes. Ok? Por exemplo, os que invaginaram aqui na linha primitiva, eles estão imaginando com qual objetivo? Com qual objetivo? Vamos substituir as células velhas. Aqui. Estão vendo o nódulo primitivo e aqui seria a linha primitiva. Essas células estão indo em direção à linha primitiva. Estão fazendo a invaginação. As primeiras células que invaginaram vão em direção a essas células do endodermo para poder mudar elas, ok? Por novas células. Agora são células que vão se especializar para formar qual tecido? Mesodermo. Qual? Endodermo. Endodermo. Endodermo embaixo, mesodermo no meio e em cima Endodermo. Ok? Agora, eu falei para vocês que as células do epiblasto produzem também qual substância? Ácido hialurônico para quê? Para poder separar esses 2 tecidos que anteriormente estavam grudados, o epiblasto do hipoblasto. Com isso, eu vou fazer um espaço, ok? Para poder preencher de células. Essas células que vão preencher aí, de onde que estão vindo? Do epiblasto, também pela invaginação. Como dá para ver nessa imagem aqui, elas estão se lateralizando aqui, estão preenchendo todo esse espaço para formar o seguinte tecido que vai ser mesodermo. mesodermo. Ok? Mesodermo.
E eu falei para vocês que as células do epiblasto aqui que não conseguiram se invaginar, que ficaram aqui no epiblasto, vão formar o seguinte tecido que vai ser o ectodermo. Ok? E dessa forma a gente vai obter os 3 tecidos. Sim? Esses 3 tecidos aqui, que dá para ver. Aqui, endodermo, no meio, mesodermo e por cima o ectodermo. Ok? Agora, também está acontecendo uma invaginação no nódulo primitivo. O nódulo primitivo, aqui nessa região aqui que vocês estão vendo, nessa região. Ok? Está acontecendo também a invaginação, só que essas células que estão invaginando no nódulo primitivo, elas vão em direção a quem? A membrana bucofaríngea, porque na membrana de bucofaríngea, bucofaríngea é a região que? Cefálica. Ok? Dá para ver aqui nessa imagem. Ela entrou pelo nódulo primitivo e vai em direção à região cefálica para formar uma estrutura tubular que vai ser chamado de quê? Vai ser chamado de notocorda. Aqui notocorda. Então, as primeiras células que invaginaram pelo nódulo primitivo formariam essa estrutura aqui que vocês estão vendo de vermelho. Sim, que seria o nosso mesodermo pré-cordal. Depois, todas as células que estão imaginando por trás formariam essa estrutura tubular que seria a nossa notocorda. Ok? Então, estou formando essa estrutura tubular porque ela que vai estimular o ectodermo que está por cima para formar o sistema nervoso central. Tanto da parte cefálica e tanto da parte da coluna. E o que mesmo da epiderme que você falou? Outra coisa da epiderme, não entendi. Você disse que faz isso foi anterior que eu falei. Sim, que ele vai gerar o sistema nervoso central, periférico. Eu falei aqui, nesses tecidos, para vocês terem como referência para que eu vou formar os 3 tecidos. O ectodermo formaria o sistema nervoso central e o periférico. Eu falei nelas que tem também a formação do quê? Do epidermo. Ok? O mesodermo, soma. E o endodermo, vísceras. Ok? Então, é dessa forma, eu já tenho o que seria a notocorda aqui no meio. Ok? A notocorda. Essa notocorda vai desde a membrana bucofaríngea até o nódulo primitivo. Sim? Agora, tenho aqui o mesodermo, que também eu vou dividir em regiões. Ok? Por exemplo, o que estão perto aqui da notocorda vai ser chamado de mesodermo paraaxial. Sim? Como dá para ver nessa imagem aqui, mesodermo paraaxial. Por quê? Porque está no axis, está perto do axis, que seria o meio. Ok? Então, pode ser mesodermo paraaxial ou mesodermo somente. Ok? Somente. Por que somente? Porque dela vai ser gerado somitas. Sim? Somitas, aglomeração de células que vão formar estruturas impares que vão ter uma forma redonda e futuramente vai formar o que seria a coluna vertebral, que vai dar para a gente observar nessa imagem aqui. Que dá para ver nessas imagens. Estão vendo? Esses são os somitas. Sim? Elas vão ter 3 células principais aqui, que a partir delas vão ser gerados tanto músculos, articulações, toda essa parte estrutural, ok? Então vão aparecer em partes. Isso a gente vai ver em formação do tubo neural. Professor, o senhor tinha falado anteriormente. Aqui. Então ela vai estimular todo esse ectodermo que tem por cima, para formar essa estrutura tubular futuramente. Ok? Para isso eu vou precisar da notocorda. Isso é o início da formação do tubo neural. Ok? Obrigada. Agora, temos então notocorda,
essas regiões de mesodermo que eu tenho perto da notocorda vai ser chamado de mesodermo paraxial, mesodermo somítico, ok? Agora, esse mesodermo que eu tenho aqui na parte do meio vai ser chamado de mesodermo intermédio, sim? E o mesodermo intermédio vai servir para quê? Para gerar todo o que seria as estruturas do sistema urinário, ok? A parte excretora dela. Agora, todo o resto de mesodermo, eu vou ter o que seria o mesodermo lateral, ok? Esse mesodermo lateral, ela vai se dividir em duas lâminas. Uma lâmina que vai junto com o nosso ectodermo, cobrindo toda essa capa da cavidade amniótica, e outra lâmina que vai por baixo, cobrindo todo o que seria a cavidade do saco vitelino. Como dá para ver aqui nessa imagem. Ok? Agora, dúvidas desde o começo? Para a gente terminar. Para que vão servir esses três tecidos? Ok? Em forma geral. Agora, falando da divisão do mesodermo, estou falando aqui que os mesodermos que estão perto da notocorda, eu vou chamar ela de mesodermo paraxial ou somítico, ok? Então, somitas, especificamente, vão ser gerados a partir desse mesodermo paraxial, ok? Que vão estar perto da onde? Do túbulo neural, sim? Para que esse túbulo neural fique por dentro de toda essa estrutura que eu vou gerar a partir desse somita, porque esse somita vai gerar o quê? Ossos, músculos e articulações da coluna vertebral, ok? Depois eu vou gerar um mesodermo intermédio aqui, que vão ser gerados órgãos da parte excretora do sistema urinário, a partir dela. E depois eu tenho o mesodermo lateral, que vai ter duas lâminas. Uma que vai acompanhar o meu ectodermo e outra que vai acompanhar o meu endodermo, cobrindo toda essa cavidade amniótica por cima e cobrindo toda essa cavidade do saco vitelino por baixo, ok? Porque a partir do mesodermo eu vou gerar o quê? Músculos viscerais, ok? É outro tipo de tecido. Aqui eu vou gerar o quê? Músculos de que tipo? Esquelético, sim? E se eu estou cobrindo aqui essa parte do saco vitelino, eu sabendo que o endodermo vai ser gerado a partir dela o quê? O intestino, eu vou ter que ter também o quê? Músculos de tipo visceral. É diferente do músculo esquelético. Esse músculo esquelético vai acompanhar aqui o ectodermo. Então toda essa parte do mesodermo que vai cobrir essa cavidade amniótica vai gerar futuramente o quê? Toda essa estrutura aqui que eu vou ter, o que seria do corpo, ok? Depois vocês vão saber de onde que eu vou gerar essas cavidades, tanto torácica e abdominal, aí que vão perceber por que vão ser gerados e por que vão ser separados em duas lâminas, ok? Então essas duas lâminas também vão ter nomes, sim? Mesodermo visceral e mesodermo somático. Ok? Mas até aí tá de boa ainda. Até aí a gente pode ficar. Por isso que eu preciso. Se você precisando aqui, ela vai ficar por dentro, formando uma pequena estrutura tubular que vai ser todo o intestino, que vai interligar a membrana clofaríngea até a membrana cloacal. Ok? E toda essa estrutura que vocês estão vendo por cima aqui, que é a membrana que está cobrindo a cavidade amniótica, ela vai vir aqui por baixo e vai gerar todo o corpo da parte anterior. Por isso que eu vou chamar ela de quê? De mesodermo somático, porque a partir dela vai ser gerado aqui estruturas da musculatura, do osso, da articulação da parte anterior do corpo, porque ela vai vir de trás e vai se unir aqui na parte central, aqui na parte anterior. E toda essa cavidade aqui vai ficar por dentro. Tá entendendo? Sim. Então até aí tá dessa forma. Só que depois ela vai mudar. Ok? Ela vai mudar totalmente. É assim que vai formar a cavidade torácica? Toda dessa forma, como vocês estão vendo aqui.
já está diminuindo de tamanho. Essa asa aqui da cavidade amniótica, eu tenho aqui ectodermo e eu tenho mesodermo, ok? Isso significa que essa lâmina de ectodermo aqui, ela vai ficar por fora. Para quê? Para formar o epidermis. E toda essa capa aqui de mesodermo que está por baixo, ela vai formar futuramente toda a parte muscular, tanto ossos e tanto articulação que vão ficar por dentro, ok? Então essas cavidades aqui, que é da divisão do mesodermo, aqui uma lâmina de mesodermo da parte lateral e outro mesodermo na parte lateral, estão vendo? E essa cavidade entre elas vão formar as grandes cavidades do corpo, tanto torácica e abdominal, que vai formar assim dessa forma. Estão vendo? Ela está partindo aqui dessa cavidade que era do saco vitelino, que depois vai ser eliminado. Então todo o saco vitelino vai ficar por dentro. Até então vocês sabem aqui que essas estruturas são chamadas de quê aqui? Hã? Mesodermo de que tipo? Paraxial. Paraxial. Aqui? Intermédio e a lateral. Ok? E a nossa notocorda. Depois aqui esses detalhes já são a formação dos vasos sanguíneos de grande calibre, como a aorta, por exemplo, que vai ser formados aí também. Ok? E depois a gente vai ver a formação do que seria o nosso túbulo neural, que seria o sistema nervoso central primitivo. Só que essa imagem já é avançada por vocês, ok? Vamos ficar até nessa imagem aqui. Por exemplo, aconteceu a segmentação, a gente vai obter qual? Repassando de novo. Aconteceu a segmentação, vamos obter qual célula? A mórula. Essa mórula que depois vai se converter em quê? Blastocito. O nosso blastocito. Esse blastocito vai ter o quê? Trofoblasto. E vai ter? Massa interna. Embrioblasto. Não é assim? Depois desse trofoblasto, ela vai se dividir em citotrofoblasto e sincititrofoblasto. Depois dessa massa celular interna, que é o nosso embrioblasto, ela vai se dividir em quê? Em epiblasto e hipoblasto. Aqui a gente está vendo que o do hipoblasto ela vai formar o quê? O nosso endodermo extraembrionário, só que a gente estudou de que forma? Nossa membrana exocelômica, que vai cobrir toda essa cavidade. Não é assim? Sim. Agora, por cima, o nosso epiblasto. Temos aqui o nosso ectodermo amniótico, que vai ser chamado de que forma? A gente estudou de que forma? Amnioblasto. Qual que é o nome dessa célula? Amnioblasto. Amnioblasto. Sim? E por baixo o epiblasto embrionário, que depois vai gerar o quê? Aqui esses detalhes, né? Que a gente está vendo aqui a linha primitiva, que da linha primitiva vai acontecer o quê? A gastrulação, que vai formar o nosso mesodermo, aqui o nosso mesodermo embrionário, mesodermo, aqui o processo notocordal, e faltaria as 3 etapas embrionárias depois, ok? Que seria o ectodermo, mesodermo e endodermo. Sim? Então, dúvidas com gastrulação? Dúvidas? Elas, vocês vão pegar, por exemplo, o mesodermo, já que a gente dividiu ela em paraxial, intermédia e lateral, vocês vão pegar cada uma delas e vão citar por debaixo os órgãos que vão ser gerados a partir dela. Por exemplo, paraxial vai gerar somicas, e somicas vão gerar o quê? Ok? E assim vai. O intermédio vão gerar qual órgão? A lateral, tanto a parte somática e a visceral, qual que vai ser os órgãos que vão ser gerados a partir delas. Entenderam? A mesma coisa depois do ectodermo, porque o ectodermo a gente vai ver ainda a formação do túbulo neural, que vai ter 3 partes, uma lâmina que vai cobrir, né, que vai ser gerado o quê? O epidermis, depois o túbulo neural, a cresta neural, então todas essas partes vão gerar um tipo de órgão. E é dessa forma que vocês vão estudar, citando órgãos e estruturas que vão ser gerados a partir de cada lâmina, de cada estrutura.
Entendeu? Então, até agora já podem fazer esse resumo do mesodermo. Sim? Paraxial, intermédio e lateral.